bom dia. Vamos fazer a nossa aula de hoje, né? Hoje é terça-feira, hoje é 14 de julho de 2020. Aulinha de geografia, tá? Pega lá o livro de geografia de vocês. Ficou só umas atividadezinhas, né? Foi corrigido até a página 49 e ficou só uma atividade lá na página 50, né? A professora deixou lá uma atividade só, né? Para corrigir. Então, dá uma passadinha, né? Uma revisada, corrigir. Então, tá lá na página 50, exercício 5. Observe a obra de arte a seguir e responda às perguntas, né? É uma obra de arte da Tarsila Amaral. Estrada de Ferro Central do Brasil, 1924. Olhos sobre tela, Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, Brasil. Então, tá lá a tela, né? Feita pela Tarsila Amaral. Né, 1924, né, que dá pra ver que é umas coisas assim, umas bem antigo, né, os tipos das casas, tem bastante coisa ali que ainda é mais antigo, assim, né. Como é a paisagem mostrada por essa obra de arte? Que elementos representados nela chamam mais sua atenção? Então, que elementos, né, que você fez aí, né? Você já fez, o que você anotou aí que chamou mais a sua atenção nessa paisagem, né? Que é uma resposta pessoal, é o que você viu, né, na paisagem. Então, a paisagem é mostrada pela obra de arte que representa uma cidade, né? Com elementos urbanos, com trens, né? Você pode ver que lá tem os vagãozinhos dos trens, construção e uns postes, né? Uns postes de energia, tem estradas, tem uma igrejinha lá no fundo, né? E algumas árvores. Então, é sobre o que você viu, né? Aí a letra B. A paisagem mostrada na pintura representa uma área rural ou urbana? Uma área urbana, né? Dá pra ver que é uma área urbana. Quais elementos da obra de arte fizeram você chegar a essa conclusão? Então, que característica lá fez você chegar à conclusão que é uma área urbana? Então, muitas construções, né? Muita concentração ali, né? Em meio muita construção ali juntas. Então, concentração de construção, ruas, né? Dá para ver que é umas ruas asfaltadas. E a iluminação pública, né? Já tinha iluminação pública, tem uns postes lá, que é a iluminação pública. Então é isso, e o que você, né? O que chamou sua atenção para você afirmar que é uma área urbana, né? E você já sabe também como que é, mas você faz do seu jeito, tá? Aí o que eu aprendi? O que nós aprendemos? O que você aprendeu nessa unidade? As atividades econômicas formam e transformam a paisagem. As atividades culturais também são responsáveis por marcar as paisagens que relevam o aspecto da cultura das comunidades locais. Cada comunidade tem a sua própria cultura, e mesmo sendo diferente uma das outras, todas as comunidades devem ser respeitadas. O mapa mental é uma representação criada a partir de nossas lembranças. Lembra do mapa mental que foi feito, né? A palavra diversidade pode ser usada para descrever as paisagens do lugar onde vivemos.
Então, tudo isso foi aprendido nesta unidade. Então, agora vamos iniciar, né, uma outra unidade, a unidade 3. As comunidades tradicionais. Então, vamos primeiro ver o nome das comunidades lá. Na fotografia, crianças ribeirinhas esperando o barco para ir à escola no município de Uarini, estado do Amazonas, né? A primeira foto lá, tem umas crianças lá, né, esperando a embarcação, o barco chegar para elas ir para a escola, né? Que elas vão de barco, né? Que são crianças ribeirinhas que moram na beira do rio. Então, para elas chegarem até a escola, elas precisam ir de barco. Então tá o barco lá chegando e as crianças lá esperando, né? Ó, nesta daqui, ó. Ó o barco chegando, as crianças aqui esperando. É o meio de transporte deles ir para a escola. Aí lá na outra, criança da etnia Caiapó em escola no município de São Félix do Xingu, no estado do Pará. Então, ali é uma criança indígena, né? Tá na escola, você vê que ela tá com, né? Uma característica lá que os índios usam, né? Uma pintura no rosto. Então, é uma criança indígena que tá na escola, em São Félix do Xingu, no estado do Pará. Aí lá, a terceira imagem lá, a terceira foto lá, são crianças da comunidade quilombola do Baú, na sala de aula no município de Araçuaí, no estado de Minas Gerais. Então, o que são as comunidades quilombola? Então, eles são descendentes de africanos, né? Essa etnia da quilombola, eles são descendentes de africanos, né? Que quando vieram trazidos da África para o Brasil, né? Então, eles têm a comunidade deles. Então, essa é lá em Minas Gerais, que já faz há mais de 100 anos, né? Que eles vivem lá nessa comunidade e lutam, ainda não é assim reconhecida, assim, eles ainda lutam pelos direitos, né? Então houve ainda muito conflito, muita luta, e eles lutam até hoje, né, pelos direitos deles. Mas é uma comunidade que tem várias, e essa é lá na cidade de Minas Gerais. Aí o que eu sei? Você conhece alguma das comunidades representadas nas fotografias? Você conhece alguma comunidade dessa? Alguma comunidade indígena? Alguma comunidade ribeirinha? Ou alguma comunidade quilombola? Só se você já viajou para esses lugares, né? Porque, bom, a indígena ainda tem no nosso estado, né? Tem. Em todo o Mato Grosso são 42 comunidades indígenas e Sinop também tem, né? A comunidade lá, né? Que é cuidada pela FUNAI, né? Que é os indígenas da etnia Caiabi. Então, Sinop é a única comunidade, assim, tipo de comunidade que tem, né, na nossa cidade é os indígenas, né, que existe. Você conhece alguma? Aí, você conhece algumas comunidades representadas na fotografia. Que aspectos do modo de vida dessas comunidades tradicionais você conhece? Se você conhece algum modo de vida dessas comunidades? Você se encontra com pessoas semelhantes a essas no lugar onde vive?
Você se encontra? A gente se encontra, né? Às vezes a gente se encontra com indígena, né? Às vezes na cidade, no centro da cidade, quando eles saem, eles vêm fazer as compras, nos hospitais, nos postos de saúde, né? Eles são amparados, cuidados pelos municípios, né? Pelos governos municipais, pelo governo. Então, então a gente consegue, né? Você nunca encontrou com algum indígena? A professora já encontrou. Às vezes você vai no hospital, eles estão lá, né? Que a FUNAI leva eles para se consultar. Então, é isso, né? Se você conhece, mas isso você não precisa responder, é só uma interação, tá? Há diferentes comunidades tradicionais brasileiras. Como você estudou, as pessoas vivem em município e eles são formados por áreas rurais e urbanas. Nessas áreas, as pessoas podem se organizar em diferentes comunidades. As comunidades apresentam semelhanças e diferenças em seus modos de vida, que podem ser percebidas por aspectos como os tipos de alimentos que costumam comer, as festas que celebram, as músicas que ouvem, as danças que realizam, os tipos de trabalho que as pessoas exercem, as brincadeiras, etc. Agora pense um pouco a respeito disso e responda no lugar onde você vive. Existem muitas comunidades? Essas comunidades são iguais ou diferentes uma das outras? Então, como a professora falou, na nossa região aqui não existe muita, né? Não existe muitas comunidades, né? Não tem essa comunidade quilombolas, essas famílias ribeirinhas, né? Tem até famílias que moram assim em beiras de rios, né? Mas ainda não é considerado assim famílias ribeirinhas, né? Então, só se você conhece alguma comunidade dessa? Então, se você conhece, aí você vai colocar ali, tá? A resposta pessoal. Então, como está pedindo lá, agora pense um pouco a respeito disso, responde no lugar onde você vive, se existem comunidades como essas, né? Então, como essas que nós falamos aqui, né? Indígenas, quilombolas, ribeirinhas. Se você conhece a comunidade indígena, você vai colocar ali. Se você não conhece nenhuma, aí você também vai colocar, né? Do jeito que você... Se sim ou se não. E se sim, você vai explicar, tá? Comunidades que elas são iguais e diferentes uma das outras. Como que é as culturas delas, né? Os jeitos que elas, todas aquelas culturas que elas têm ali, né? Músicas diferentes, é tudo diferente umas das outras, né? Entre as diversas comunidades que existem em nosso país, há algumas que merecem mais atenção, pois apresentam aspectos culturais peculiares, que revelam informações sobre o modo de vida das pessoas que nelas vivem. São as chamadas comunidades tradicionais. A palavra é o texto. Peculiar. O que é peculiar? Particular. No caso de uma comunidade tradicional, representa algo que caracteriza particularmente. Uma comunidade peculiar é uma comunidade particular. Você e sua família fazem parte de algum tipo de comunidade tradicional? Converse com seus colegas sobre isso. Então, isso aqui também era só para interagir, né? Se tivessem pensado. Nesta unidade, iremos conhecer algumas comunidades tradicionais. Os indígenas vivem, em sua maioria, em áreas rurais, afastados dos grandes centros urbanos.
mas também há grupos indígenas que vivem em área urbana, estudam e trabalham em cidade. Aí, né, em prova disso, ali tem uma foto, né? Ela é uma indígena, Laura Feliciana Paulo, primeira estudante indígena formada em medicina na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, né? Então, os índios, né, estão ficando mais modernos, né, vindo para a cidade e estudando, né? Olha, ele se formou em medicina. Os quilombolas. Em sua maioria, vivem em áreas rurais e suas atividades de sustento costumam estar relacionadas com a agricultura de pequenas roças, com a extração vegetal e com a criação de pequenos animais. Apesar de a grande maioria dos quilombos estar localizada em áreas rurais, existem comunidades quilombolas em áreas urbanas. Aí então lá tem a foto, né? Reunião de pessoas de uma comunidade quilombola no município de Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro. Então aquela comunidade ali já é no Rio de Janeiro, né? Os ribeirinhos são aqueles que vivem próximo aos rios. Sua principal atividade é a pesca artesanal. Eles também cultivam pequenas roças e realizam extrativismo vegetal. Eles tiram, né, o extrativismo vegetal, eles tiram do rio, né? Eles tiram a riqueza do rio, da natureza. Casa de madeira em estancas ao longo do rio Amazônia. Ó, ribeirinha, bem, praticamente dentro do rio a casa, né? Ó, tudo de água em volta, praticamente dentro do rio. E aqui é a comunidade quilombola no Rio de Janeiro, né? Eles são descendentes de africanos, né? Que estão todos sentados ali. Aí é a casa de madeira, né, ali. Daí ali as crianças, né, tudo tem medo, né, sentado na beira d'água, dentro dos barquinhos, ali perto da casa. Então, nem, né, são criados assim, né. Aí, construindo conhecimentos. As comunidades tradicionais no Brasil. Como vimos, as comunidades tradicionais possuem um modo de vida próprio, que pode ser observado pela maneira como constrói as suas moradias, por seus hábitos alimentares, pelas suas atividades de trabalho e de lazer, etc. Vamos conhecer mais sobre algumas comunidades tradicionais? Os quilombas. As comunidades quilombolas, né? As comunidades quilombolas são formadas por descendentes de africanos escravizados trazidos para o Brasil no período colonial, né? Foram trazidos naquela época ainda, né? E eles foram ficando, né? Eles foram os mais velhos, né? Foram se acabando, mas os mais novos, né? A família continuou, né? Eles foram ficando desde aquela época, né? E os descendentes deles, né? Foram indo, né? Foram falecendo. E os outros foram continuando, né? E continuam até hoje. Então, no passado, as áreas ocupadas por essas comunidades abrigaram africanos que lutaram por sua liberdade,
resistindo ao processo de escravização. Os locais escolhidos para a formação dos quilombos eram áreas de difícil acesso, afastados das cidades e fazendas. Entre os maiores quilombos do Brasil está o Quilombo de Palmares. Parque Memorial Quilombo do Palmares, União dos Palmeiras, em Alagoas, Brasil. Então é uma comunidade, né? Que é o Parque Memorial do Quilombo, né? O Quilombo do Palmares. Ele foi uma pessoa, né? Que até hoje, né? Ainda se fala sobre a memória dele, né? Então ali é o Parque Memorial Quilombo do Palmeiras, Unidade do Palmares, em Alagoas. Nesses locais, os africanos podiam exercer em liberdade as atividades que estavam acostumados e realizar em seus lugares de origem e que foram ensinados por seus familiares, preservando suas tradições. Atualmente, as comunidades quilombolas lutam pela garantia de permanência em suas terras. Também reivindicam infraestrutura como fornecimento de água, tratamento de esgoto, atendimento médico e melhorias no acesso às escolas. Aí então ali está alunos na sala de aula da escola primária da comunidade Calunga, Devão de Alma, sítio histórico que abriga o patrimônio cultural Calunga, na Chapada dos Veadeiros, na cidade de Cavalcante, estado de Goiás. Então né, é no estado de Goiás, né, mas é retirado da cidade, né. Dá para ver ali que a sala de aula é bem improvisada, né, feito com essas folhas esses pedaços de palmeiras, né? Então dá para se ver que não é bem uma sala de aula, né? É um proviso ali, né? Feito com aquelas partes do coqueiro lá, né? Das palmas que eles tiram, igual os índios fazem as ocas dele, né? Que é tirado do coco, dos cocos, dos pés de coco, das palmeiras. Quem são as pessoas que compõem as comunidades quilombolas? Aí você vai responder, né? Nós acabamos de ler sobre isso, né? Que são, né? Aí então você já vai responder, tá? É uma atividade. Que locais eram escolhidos para formar um quilombo durante o período colonial brasileiro? Os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil, pois eles já viviam aqui antes da chegada dos europeus. Mesmo com o processo de colonização, muitos povos indígenas mantiveram seus modos de vida e suas tradições. Até hoje, os indígenas brasileiros lutam para preservar suas terras e sua cultura. No Brasil, existem diversos povos indígenas, cada um vivendo a seu modo em suas comunidades. Apesar disso, existem algumas características que são comuns às comunidades indígenas, Observe a fotografia a seguir, elas mostram diferentes moradias e nos permite conhecer um pouco mais sobre os modos de vida indígenas. Então ali tem umas fotografias, né? Moradia tradicional indígena da etnia Caimaúira, no município de Gaúcho do Norte, estado do Mato Grosso. Então aquela moradia indígena ali já é no estado do Mato Grosso, né?
em Gaúcha do Norte. Moradia tradicional indígena da etnia Ingaricó, no município de Uiramutá, estado de Roraima. Então, uma no Mato Grosso e outra em Roraima, né? Então, as moradia tradicional de cada etnia desses, né? Desses indígenas aí. No Mato Grosso é Acai Maiura e lá na Roraima é Ingaricó. Então, essas são etnias indígenas. Aí, então, é isso, tá? A geografia hoje. Iniciando lá na página 53, né? 52, 53, comunidades tradicionais. Aí tem uma atividade ali na página 54, se você puder responder, né? Sobre essa comunidade, se você conhece alguma comunidade dessas. E só mais duas atividades, né? Uma ali na página 58, outra na página 59. Então é isso a geografia de hoje, tá? Até a página 59. Então é isso. Aí agora nós vamos ter, né, nossa segunda aula, vai ser a nossa aula de português, tá bom?